Esporte, oferecimento CERS, 50 anos, uma história de infinitas oportunidades. Está valendo! Começando o programa RDC Esporte aqui na RDC TV, terça-feira, dia 6/5 de 2020, mês de maio, começando os dados da Covid-19 aumentando mais, infelizmente, no Brasil, e o futebol, aos poucos, voltando aos treinamentos, pelo menos. Eu sou o Guilherme Paz e vamos juntos até 1h da tarde, quando a gente passa a bola para Benfica comandar o Bairrista Futebol Clube do RDC Esporte, tu sabe. Canal 24 e 524 da Claro Net TV, no Facebook, no YouTube, no Twitter, no site, tá tudo lá. E agora sim, a gente falava muito de filme, muito de série, mas agora a gente vai falar de futebol, já que os clubes voltaram. Então, sim, temos assunto. E para falar comigo até 1h da tarde, vamos ver aqui a nossa bancada, mudando a tela para você. João Gayer, bem-vindo novamente. Já tá comentarista fixo, né? Acho que vai passar ali no RH da emissora. Oi, estamos aí, né? É um prazer sempre estar com vocês. É muito bom fazer esse programa do meio-dia. E vamos tocar a ficha aí hoje com a presença ilustre do nossa referência aí, que é o Rodrigo. É um prazer estar com ele também. Rodrigo Mendes, ídolo aqui no Rio Grande do Sul, ídolo no Rio de Janeiro, ídolo no Japão também, né, Rodrigo? Boa tarde, Gui. Boa tarde, João. Prazer estar falando aí com vocês. Boa tarde a todos que estão acompanhando aí o programa. Ver esse bate-papo aí gostoso, para que a gente possa esclarecer muitas coisas aí. Rodrigo, começando contigo. Hoje um grande empresário aqui na cidade de Porto Alegre, o Centro Rodrigo Mendes, que leva seu nome, lá na Rita Ragô, quadras esportivas, uma grande estrutura. E como é que tu tá vendo, né, essa questão agora com tudo fechado? O que tu anda fazendo? Se dá para fazer alguma coisa ainda? Esse nosso mercado ele é bastante peculiar e depende muito hoje dos decretos aí do governo e da prefeitura. A gente já vai 50 dias aí praticamente fechados, e torcendo para que a gente possa estar reabrindo aí o mais breve possível, seguindo aí as normas de saúde, as normas dos órgãos de saúde, é claro, mas 2 meses fechados aí é bastante complicado economicamente para qualquer empresário, As medidas que foram tomadas, elas ainda não atinge aí esse nosso mercado, porque a preparação física em si ela praticamente inexiste dentro dos complexos esportivos, e aqueles como a gente também que trabalha nesse sentido não vê uma grande representatividade em termos de receita para que a gente possa até mesmo pensar em reabrir o complexo esportivo só para treinamento. Conosco já o cara que fala as verdades da vida e agora voltando a falar as verdades da bola, né, Ribeiro Neto? Qual a primeira lembrança que tu tem de Rodrigo Mendes? Em primeiro lugar, boa tarde. O Rodrigo Mendes me conhece desde que eu tinha cabelo, né? Então, e era um guri aí. Então, eu conheço o Rodrigo Mendes faz bastante tempo, né? Até porque o Rodrigo Mendes trabalhou com a gente aqui no Grêmio umas 4 vezes, né, Rodrigo? Entre indas e vindas. E agora se estabeleceu aqui em Porto Alegre e tal. Mas eu estava bem desesperado, porque eu sou imperativo, né? Eu estava linkado aqui e ninguém me ouvia. Eu não sei nem sair do ar isso aí. Então, me desculpe se eu estava berrando aqui e o Guilherme não me ouvia. Então, um abraço ao Rodrigo. Parabéns pelo centro que ele tem lá. Ele aguenta algumas pessoas jogando bola que não jogam absolutamente nada, né? Ele aguenta só no brilho. Imagina, então, o que tem que acontecer, né? Então, eu estou aqui muito curioso para saber de números. Ontem nós tivemos um número bastante ruim em termos de mortes diárias, né? Só que nós temos uma subnotificação muito grande no nosso país.
Então a gente não sabe se os 600 mortes de ontem são de ontem, ou como disseram, que são de vários dias, né? Que você vai descobrindo a causa e aí vai se contabilizando. Então a gente não tem uma noção, a gente também tateando. Mas de qualquer maneira, o pessoal está aqui para ouvir também um pouquinho de esperança, né? E a gente espera que, com o perdão da redundância, que agora a dupla Grenal voltando a trabalhar. Aliás, a dupla Grenal está sendo muito criticada no centro do país, vocês notaram? Muito criticada, porque foram os primeiros a retornar, clubes grandes, né? E eu não sei, sabe, a gente fica meio atado. Eu não sou especialista, né? Eu compro muitas vezes o que me vendem, só que há opiniões divididas a respeito do mesmo assunto. Então, eu já não sei mais. Eu sei que Inter e Grêmio estão trabalhando com todo o cuidado, e espero que isso se dê tudo bem no final das contas. Mas, Rodrigo, depois desse preâmbulo fantástico, muito objetivo, né? Um grande abraço para ti, viu? Obrigado, é um grande prazer estar falando com você novamente. Realmente a gente se conhece há bastante tempo, né? E acompanho aí desde sempre a tua carreira, você acompanha a minha, né? E é um prazer estar falando com você novamente. E um pouco Rodrigo, aquilo que você falou também. Pode seguir. Desculpa. Essa quantidade de informações que nos arrebata todo dia e que nos confunde, né? Então, ao mesmo tempo que a gente quer ser responsável, a gente também depende muito de voltar a trabalhar, né? Então, todas as medidas que estão sendo tomadas por Grêmio e Inter, será que são o máximo que se pode tomar? Ou será que precisa realmente de tanta precaução? São essas questões que a gente fica realmente preocupados, né? Mas uma coisa é certa, acho que o isolamento social aqui feito em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, tem dado efeito, né? Tem mostrado que esse é o caminho. Hoje, até nessa questão, tinha uma projeção matemática do governador do estado do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e no último dia do mês de abril, no dia 30 de abril, eram esperados mais de 300 mortes caso não se tivesse o isolamento social, o distanciamento social. Com o distanciamento social, hoje, dia 6/5, nós temos 87 óbitos. Infelizmente, 87 vidas se foram, mas evitaram 300 mortes por conta do distanciamento. Rodrigo, para começar agora falando de bola, futebol, tu acha certo, sem ter uma projeção de um retorno do futebol gaúcho, sem ter uma projeção do retorno do futebol brasileiro, os clubes voltarem ao treinamento? Eu acredito muito que as conversas que foram feitas ontem entre federação e governo e clubes, né, deveriam ter sido feitas antes, e qualquer ação que tivesse que ser tomada deveriam ter sido feitas antes, né? Porque você vai colocar os atletas para trabalhar sem uma perspectiva de jogar, né? Qual é o sentido disso? É claro que tem uma série de questões a serem pensadas, como questões trabalhistas, né? O desespero dos clubes também em termos de receita, né? A pressão da CBF, a pressão da televisão para o retorno, uma série de questões que tem que ser pensadas, né? Na saúde dos atletas também, de como a população vai encarar, vai olhar o futebol de um lado e ver ali a quantidade de gente morrendo do outro. Então são uma série de questões que a gente tem que pesar, colocar na balança e ver o que vale a pena. Rodrigo, também na presidência muito ativo com o Futebol 7. Qual o impacto dessa pandemia para o Futebol 7, que é uma crescente no Brasil e no mundo também? Nós da FIF7 tivemos um impacto grande, né, porque a gente já tinha todo um calendário feito para o ano de 2020. Isso nos fez repensar bastante e nos organizarmos também para o próximo triênio em relação a competições internacionais. Paralelo ao Futebol 7,
reorganizou o calendário na expectativa também de um retorno em junho e julho, né, para adequar as competições que já tinham sido, já tinham data para acontecer. Mas isso afetou todo mundo em todos os sentidos. É claro que o futebol 7, como não tem um custo tão alto em termos de investimento, né, ele acaba sendo uma grande oportunidade para o segundo semestre, porque em termos de esporte que vai acontecer, porque se você pensa no futsal, o futsal nem começou e as grandes equipes que estão sem patrocínios já disseram que não vão disputar a liga. O vôlei e o basquete pararam, né, não sabe se vão retornar. Né, as competições olímpicas também estão paradas. Né, então, a única que tem perspectiva de voltar é o futebol profissional, né, e o futebol 7, dentro da sua realidade. Então, a gente vê também com grande oportunidade esse retorno. Então a gente tem que estar bem preparado. Ribeiro. Cara, eu queria falar sobre um assunto aí e vejam bem, se é uma coisa que eu não preciso ser e nunca seria, é demagogo. Né? Eu não sou candidato a nada, tenho as minhas opiniões e falo as minhas verdades. Né? Então, o que está discutido muito hoje, e eu tenho visto assim pelas redes sociais, muitas críticas ao Internacional pela demissão de um percentual até significativo do seu quadro de funcionários. Como é que a gente precisa entender isso? O que acontece? Parece que foram 43 funcionários. O que acontece? Futebol só tem uma coisa que ele é dissociado da nossa realidade. Além de salários utópicos, né? Ô, Rodrigo, se você não jogasse hoje, você estava ganhando umas 5 vezes mais, hein? Ou mais até, viu? Porque as coisas saíram um pouco do controle. É verdade. E gente jogando muito menos do que tu, viu? Agora... Obrigado. O que acontece? O jogador de profissional, ele tem uma... E aí nós vamos, de novo, eu sempre tenho que bater nessa tecla, diferenciar o jogador de clube de elite os 90 e tantos por cento dos jogadores profissionais desse país, né, que ganham muito pouco e que passam dificuldade. Então, o que acontece? Esses jogadores, eles têm contratos. Então, o clube não pode demitir. Se demitir, tem que pagar... Assim, existe uma lei que obriga o clube a pagar todo o contrato, a não ser que exista uma rescisão amigável, né, entre as partes. O que acontece? Onde é que o clube pode descarregar o seu orçamento mensal, em razão da pandemia? Naqueles funcionários CLT. O Flamengo fez isso e o Inter vai fazer também. O que é que eu vi de mobilização na rede social? Que os jogadores de futebol deveriam... Acho que o Bayern de Munique fez isso na Alemanha, né? Deveriam acordar com a direção uma redução do percentual capaz de sustentar esses funcionários. Gente, isso aí é uma questão de cultura também. Né? É uma questão que poderia, inclusive, ter sido feita pela direção do Inter quanto da negociação com os jogadores. Olha, ao invés de 25%, nós vamos tirar 28% de cada um para poder manter os funcionários. É isso que eu vou até no Twitter ontem. O torcedor, eu comparo muito torcedor de futebol, é torcedor de igreja, né? Essas igrejas aí que cobram dízimo. Eles vendem paixão. O clube de futebol vende paixão, que é uma coisa muito subjetiva, né? Mas é isso que ele vende. Né? Ele vende alegria, ele vende felicidade. Tudo muito subjetivo. Né? Acontece, né, que o torcedor, ele é só passional. Quando está tudo normal, ele quer que o clube, não interessa quanto ele gaste. Ele quer aquele jogador, quer contratar, quer não sei o quê. Agora a gente vê o custo de algumas contratações, né? Agora o torcedor que exige reforço, e eu acho que ele não tem como criticar o clube por fazer esse tipo de coisa. Porque o Natal... Vou usar um exemplo, não gostaria, mas já como esse é o nome que está sendo dito, o Natanael está aí
Porque a direção, pela pressão da torcida, é obrigada a contratar. Se deu errado, o André tá aí, porque a torcida cobra, não querem saber quanto é que custa, por reforço. E aí o dirigente, que é passional também, erra e erra muito. Então, o Natanael vai ficar, o André vai ficar e os funcionários vão embora. E infelizmente, mas essa é a realidade. Essa é a realidade. Quando eu falo aqui que gestão de futebol é uma gestão é a mais fácil que tem, porque você trabalha com o dinheiro dos outros, trabalha com o dinheiro que não é seu. Se fossem gestores de empresas privadas, a maioria estava na rua por incompetência. Essa que é a verdade. Então eu sinto, eu lamento, mas ao mesmo tempo não tem outra alternativa, porque não tem como despedir o jogador que tem contrato. Vai despedir quem? O funcionário que é CLT. Infelizmente, tragicamente, triste, mas é a verdade. Rodrigo, eu estava aqui na plataforma Transfer Market, que é uma plataforma que a gente acompanha muito. Não sei se tu já colocou o seu nome lá nessa plataforma, mas, segundo ela, tu encerrou a carreira no dia 1/5/2010. Completou aniversário, então, na plataforma na semana passada. Nesse teu tempo parando, sendo empresário, tu viu uma diferença na evolução dos jogadores no quesito cabeça? Porque a tua geração, vamos dizer que não ganhou essas fortunas como os jogadores de hoje ganham tão facilmente. Tinham jogadores que ganhavam bem, mas batalhavam, jogavam para ganhar bem. Hoje, um guri da categoria de base ganha mais do que 97% da população brasileira, só que ele não sabe investir. Tu acredita que teve uma troca de cultura dos jogadores ou não? Olha, corrigindo um pouco aí a plataforma, eu joguei até o final de 2011 no Novo Hamburgo, né? Eu encerrei minha carreira no final de 2011. Eu não segui, eu sempre pensei muito em mim, na minha formação e na minha preparação para o pós-carreira, né? Mesmo que não estivesse preparado para encerrar a carreira, né? Ainda como atleta eu voltei a estudar, depois encerrando a minha carreira eu entrei na faculdade, fiz administração e marketing, né? Depois segui fazendo cursos de gestão esportiva, fiz o curso da CBF até a licença Pro, né? Continuo fazendo, nesse tempo de quarentena eu estou me especializando em marketing digital, porque a gente tem que se reinventar, né? Eu acredito que pensando hoje em um negócio que eu investi tanto e que ele, por uma infelicidade, está parado, né? Então a gente também tem que pensar isso, e pensar em algum negócio que não seja afetado nesse sentido também. Então, assim como o Ribeiro falou da questão de gestão dos clubes, né, a gente tem que estar preparado para uma gestão de crise, né? Acho que nesse momento muitas áreas, muitos setores vão ter que repensar muitas coisas, né? Questão de custo, questão de receita, questão de despesas, né? Em todos os setores. E eu acho que o esportivo ele não vai ser diferente, né? Agora, é claro que de 10 anos para cá a questão tecnológica mudou muito. Eu acho que o acesso à informação ele é muito maior do que há 10, 15, 20 anos atrás. O Ribeiro pode falar isso muito melhor do que eu em termos de comunicação, em termos de informação, mas também a questão de informação falsa, que prejudica bastante o conhecimento, né? Eu não vejo, eu acho que o atleta hoje em dia ele tem mais informação, mas eu não sei se preparação para negócios ou para investimento, se tem muita gente por dentro de tudo, não. Joãozinho, e para você, mudou um pouco essa geração? Olha, como treinador eu vejo que tá tendo a evolução das atletas. É a nossa geração, mas eu vejo que tem uma diferença sim em questão das atletas, cara.
a gente pegava muito atleta realmente assim, sem o conhecimento, sem ter tido uma base. Hoje as meninas já têm um espaço maior para jogar, têm mais oportunidades, então elas já vêm com uma bagagem muito maior quando chegam para nós ali no adulto, do que como era muito tempo atrás aí, né? Quando eu comecei com 17 anos no estágio lá na faculdade, e era bem diferente, assim, as meninas super sem base, sem essa estrutura toda que hoje a gente pode estar dando para as meninas, né? E a ideia é justamente essa ali, juntamente com o Rodrigo, a gente poder melhorar e dar o melhor para elas, o melhor treinamento, com os melhores profissionais, com os melhores materiais, que eu acho que isso muda muito um treinamento, muda o jeito que elas vão se posicionar também, como elas chegam, como a gente está preparado ali, as coisas para elas, do simples beber uma água gelada, né, a gente poder dar um simples agrado para elas, a gente já sente um total comprometimento delas. Então essa é a ideia, eu acho que mudou sim, e vai mudar cada vez mais. A gente comentou ontem que essa história de home office ela vai permanecer, vai todo mundo voltar às práticas, mas isso vai se tornar um novo empreendimento, um novo jeito de ensinar, né? Então eu acho que a tendência é essa, e é que nem o Rodrigão disse, a gente tem que estar se especializando, estudando, não pode parar. Aqueles que param no tempo são atropelados hoje, né? Não pode deixar de ver um curso, de fazer um novo estudo, de entender o que a atualidade está pedindo, o que são os novos recursos, quais são os novos tipos de treinamentos ou de gestões que vocês vêm falando. Acho que esse é o grande link para que a gente possa ter sucesso em meio a tantas coisas que estão acontecendo aí. A cabeça, anteriormente, quando tu disse a questão de plano de carreira, de pensar em si, em ser gestor de uma das melhores equipes de futebol 7 do Brasil, e se não uma das melhores do mundo? Gui, falhou a tua chegada, mas a pergunta foi para mim, desculpa. Falhou a tua chegada. Não, aqui. na questão... Tá. Rodrigo, passava pela sua cabeça anteriormente, antes de montar o centro e tudo mais, ser gestor de uma das principais equipes de futebol 7 do Brasil, e se não uma das principais do mundo, ou foi uma coisa que aconteceu naturalmente e tu até se assustou um pouco? Essa foi uma construção natural. Acho que é muito mais responsabilidade do João em termos de montagem de equipe do que minha, né? Eu fui mais na parte estrutural, de dar condições, de dar uma estrutura, como o João falou, a nível profissional. A gente ainda está um pouco distante ainda do que a gente almeja, né? Mas a gente está pegando um caminho legal. Hoje a gente já está jogando quase que de igual para igual para as referências da modalidade, né? E eu acho que o mais importante é estar disputando as principais competições, que é a Liga Fut 7, que é a Copa Sul, que é a Copa do Brasil, que foi nesse início do ano, que vai ser a Liga das Américas em dezembro, né, e torcer para a gente conseguir disputar nem disputamos a Liga das Américas no ano passado também, reforçando bastante o grupo, trazendo novas parcerias, novos profissionais também, que a gente está definindo um projeto muito importante agora para esse segundo semestre, para o retorno, né, e quanto mais a gente investir nessa parte, mais atletas vão querer participar, porque eu acho que como o futebol 7 está crescendo bastante e a visibilidade também está crescendo, tanto é que existe a parceria com vocês também, da RDC, para a filmagem dos jogos, né, dos campeonatos, então isso é importante. Eu não imaginava, eu acho que foi uma sequência, né, tanto de estar no centro, construir um centro, formatar junto com o Antônio Simiro a escola do Grêmio, né, a parceria com a escola do Grêmio, né, montar a equipe feminina, né, e a partir disso aí trazer o João para ser o treinador, para montar a comissão técnica, né, e ajudar no que for possível. Acho que essa parceria desde o início é que vai trazer os frutos que a gente tanto espera.
Rodrigo, tu falou ali que fez o curso, né, da CBF, tá fazendo e tudo mais. Tu pensa em voltar se tiver uma oportunidade ou algo que não se passa na cabeça a treinar? Eu imagino a ser treinador, não, acho que não. Acho que eu tive 2, 3 oportunidades, dirigi ali o Ivoti Global Foot lá no início do projeto, fui treinador por 8 meses, né, depois peguei o Júnior do Novo Hamburgo, né, e depois montei o centro esportivo, porque achei que aquilo aí não era, apesar de toda a preparação que eu vinha fazendo, não era a minha área. Mas, de repente, na forma de gestor, né, como eu passo pela gestão agora do centro esportivo, né, vamos fazer a gestão agora da SET, da Federação Internacional de Futebol 7. Aí isso aí pode ser que me dê bagagem para assumir um clube profissional mais para frente. O que pode ser uma sequência também, mas hoje voltar a ser treinador não é o meu pensamento. Pode ser que aconteça, mas hoje não passa pela minha cabeça. Ô Ribeiro, tá faltando os gestores profissionais? Porque tem muitos gestores políticos hoje. Até nós evoluímos bastante nisso, justiça seja feita, né? Antigamente, e quando eu falo antigamente, não é tão antigamente assim, né? Mas há umas 2 décadas nós tínhamos uma gestão muito amadora, né? E ainda temos problemas, né? Porque o dirigente, que quem manda no clube, os clubes são presidencialistas, né? Tirando algumas aberrações, como no Goiás, às vezes no Atlético Paranaense, onde o presidente do conselho manda mais que o presidente, né? Mas normalmente o clube é presidencialista. E como é presidencialista, é comandado por um torcedor, né? E como torcedor, ele é vulnerável a questões emocionais para dirigir o clube. E aí é que está o problema, né? Então, às vezes, não adianta você montar uma estrutura multidisciplinar, montar uma gestão executiva, se quem tem a caneta para decidir é um torcedor. Se quem ocupa cargos ainda do segundo escalão são políticos, né? Que é o vice de futebol, que é o vice de finanças, esses vice todos são cargos políticos ainda na maioria dos clubes. E isso acaba interferindo, como uma questão emocional, no pragmatismo da gestão, né? Vou dar um exemplo para vocês. Vocês não lembram que agora há pouco houve um ruído bem forte entre o Renato e o diretor executivo do Grêmio? O Amoedo, é isso, né? Como é que é o nome dele? João Amoedo. Opa, João Amoedo não. Não. Que o Amoedo era o João Amoedo é o candidato. Enfim. Amodeu, é isso aí. Por que isso? O Renato quer e o Amodeu, que a função dele é gerir de forma prática o orçamento, corta. No final das contas, o dirigente, para agradar a torcida, e através do Renato, acaba passando por cima de uma questão que tinha que ser apenas do diretor executivo, do gerente, né, de quem trabalha com os números. E esse é o grande problema. O Botafogo, um clube falido. Agora contratou o Honda, está falando em outros... Sabe, é muito amadorismo. E isso tudo é porque, repito, se trabalha com dinheiro que não é seu. É uma barbada trabalhar com o dinheiro dos outros. Tá? Então, mas ainda assim, eu quero dizer que já melhorou bastante, já evoluiu bastante, né? E quiçá num futuro próximo, né, seja realmente uma questão profissional. Agora, uma coisa é certa, quanto maior o nível profissional, menor a vinculação emocional. Ou seja, você vai agradar menos a sua torcida. E ao agradar menos a sua torcida, para clube grande, você sofre uma pressão muito maior. Aí é que está. Um dia, eu não sei se essa lei vai passar, quando os clubes forem de donos, que eu acho que isso é uma coisa que não tem volta, tá?
a coisa vai ser totalmente diferente na hora de você torcer. Vão por mim. E até nessa questão entra um pouco da gestão, na questão de clubes. O Newcastle na Inglaterra tá para ser comprado, tem um sheik, um árabe lá, que está tentando investir, só que ele está com muitos processos. E daí a Premier League tem que aprovar a compra ainda. Aqui no Brasil, isso daí para mudar é uma cultura totalmente diferente, porque começa com as leis trabalhistas, as leis, e a CBF é uma questão daí totalmente política também. Gente, mas para o gestor aprender, ele tem que começar fazendo um estágio também, né? E no CERS tem muitos programas de estágio e aprendizagem há mais de 50 anos, sendo referência aqui no estado do Rio Grande do Sul e no Brasil. Acesse aí www.ceers.org.br e fique por dentro de todas as novidades. Vou por um rápido intervalo e já voltamos com o treinamento do Grêmio e do Internacional. Esporte, oferecimento CERS, 50 anos, uma história de infinitas oportunidades. Estamos de volta com o RDC Esporte, um modelo um pouco diferente. Eu já estou na emissora, o pessoal no home office. Estamos nos adaptando a esse novo mundo com a pandemia da Covid-19 no Brasil e também em todo o planeta, infelizmente. Hoje comigo, o Ribeiro Neto, falando as verdades da vida, as verdades da bola, João Gayer e ele, o lendário Rodrigo Mendes. O Rodrigo Mendes, as imagens que eu mais lembro na cabeça, assim, eu acho que de tanto eu botar no YouTube gol de falta dele, lá no Flamengo, eu acho que é a única imagem que eu tenho, assim. Ô, Rodrigo, da tua carreira, assim, o que tu mais sente saudades, assim, de viajar, de jogar em estádio cheio, de comemorar gol? O que tu mais sente saudade? Tu acorda assim, porra, podia ter voltado. Gui, eu acho que o que me dá mais saudade são os grandes jogos, sem dúvida. Acho que a preparação, o treinamento, as viagens, as concentrações, isso eu não sinto muita falta, não. Mas os grandes jogos, sim, eu acho que eu, graças a Deus, tive a oportunidade de jogar grandes jogos, jogos memoráveis para mim, né? E em algumas vezes ser protagonista, então isso aí é o que me deixa com mais saudade, sem dúvida. Tem algum que tu fala assim, bah, esse foi o jogo da minha vida? Ou tu tem vários? Eu acho que principalmente os gols em finais lá no Flamengo, do Carioca e da Mercosul, e aqui no Grêmio, o ano que eu fui o artilheiro da Libertadores, acho que isso foi muito marcante para mim, né? E até hoje pela manhã estava vendo algumas coisas no computador e revi um jogo de 98 contra o Corinthians no Pacaembu, que eu fiz que a gente perdeu de 2-1, mas que eu fiz um golaço ali, e eu estava revendo esse jogo que apareceu para mim, né? E essa semana também passou aquele jogo contra o River Plate, que a gente ganhou de 4-0 deles aqui, foi um olé, né? E esse foi um dos jogos mais marcantes para mim dentro do Grêmio. Ribeirinho, posso fazer um questionário gigante aqui com o Rodrigo? Eu frequento muito o complexo do Rodrigo Mendes, mas eu nunca conversei com ele, né? Então vou aproveitar que estou ao vivo, que ele tem que me responder algumas coisas para ser educado. Vou perguntando, assim, de curiosidade mesmo. Rodrigo, tu pifava muito os atacantes. Quem que era o melhor atacante para ti, assim, que tu jogou junto? Eu acho que o Romário. Com quem eu tive a oportunidade de jogar, o Romário, né? O Edmundo, o Sávio. Eu peguei o Ronaldo Fenômeno na seleção de base também, era espetacular. Eu acho que com quem eu joguei, o Ronaldinho Gaúcho era mais, quando ele estava surgindo no Grêmio, era mais do drible, né? Então, e da cobrança de falta, então eu não tive muita oportunidade. Acho que o Jardel também, cheguei a cruzar umas bolas para ele, e era o finalizador nato, né? Acho que esses aí foram
grandes artilheiros. O Jardel, até eu cruzando, ele fazia gol de cabeça, né? Que o cara conseguia corrigir qualquer cruzamento e fazer golaço. Tu falou muito na questão que tu se preparou. Falou na questão de que se preparou em gestão também. Teve algum dirigente que tu trabalhou que tu falou, quero trabalhar um dia e fazer o trabalho que ele realiza? Esse daqui a pouco, lá na Europa, no Japão, tu falou, esse daí é um modelo de gestão que eu quero implementar no Brasil. Tem alguma coisa assim ou foi mais por ti mesmo? Não, uma parte minha bastante indefinida no momento que eu estava encerrando a carreira, né? Por isso que eu fui fazer administração e não educação física, né? De repente foi aí nesse momento que eu vi que não era para eu ser treinador, porque eu fui para a administração e ali o curso me abriu bastante a cabeça para diversas áreas que eu poderia seguir, né? Mesmo fazendo o curso de treinador, eu também vinha fazendo curso de gestão, daí fiz os principais cursos de gestão esportiva que tem no país, né? E gostei mais dessa área, eu acho que me identifiquei muito mais em a parte de administrar, de criar alguma coisa, né? Só que a construção do centro me tirou um pouco do futebol profissional, pelo menos por esses anos, né? Por isso que eu segui esse João, caminho. alguma pergunta que tu não fez pro Rodrigo? Ainda? Caramba! Eu tenho a felicidade de poder compartilhar aí quase todos os dias com o Rodrigo e se tornou um amigo pessoal meu. Não sei, eu acho que ele esqueceu de dizer meu nome, que ele pifou muito no Atlético Paranaense, não disse meu nome. Isso aí que é estranho, que a gente... Mas lá quem me pifa é você, né? É diferente. Mas enfim, assim... mas enfim, o Rodrigão Cara, tu sabe que... até foi legal tu falar. Sabe que as pessoas que não conhecem, assim, os jogadores, ou não tem um contato, às vezes ele olha pra pessoa, passa pelo Rodrigo, porque o Rodrigo não é muito de sorriso e não é muito de falar, né? Aí, então, tu passa pelo Rodrigo e tu diz assim, mas o cara não fala, o cara não te dá uma moral, o cara não abre um sorriso. E hoje, tá louco, hoje é um dos caras mais humildes que eu conheço. O Rodrigo é o primeiro a chegar no trabalho, o último a sair. O cara vem todos os dias pro complexo, é um cara que te atende na bancada, é um cara que te sorri, pergunta como tu tá, não nega uma foto, não nega... Cara, eu sou um cara que defendo muito a criançada, ele é o primeiro a entrar na quadra com a criançada, perguntar se guri, dar uma dica pro menino, pra menina, né, dá o espetáculo dele, entra, bate uma bola. Cara, isso para uma criança, na frente do seu ídolo, de um cara que é gigante dentro do clube como o Grêmio, e ele poder estar ali dentro Às vezes eu digo para ele, Rodrigo, entra ali, dá uma, duas palavrinhas com as meninas, né? Dá uma moral para as meninas, que hoje tá precisando. E às vezes ele dá uma boa noite, ele chega, como é que vocês estão? Vamos pro jogo, já é outro patamar. Então, é uma felicidade muito grande da minha parte poder compartilhar os momentos, e acredito que ele tem que agradecer a Deus também de compartilhar comigo alguns momentos aí. Mas brincadeiras à parte, é um prazer imenso estar com ele. Cara, eu já perguntei, acho que de tudo pro Rodrigo aí, a gente já viajou bastante junto, já compartilhamos muitas horas de viagem, e eu sempre cutuco ele, e aí, foi assim, foi assado, como é que é? E normalmente quando ele tá participando de algumas coisas, eu tenho o prazer de estar junto e escutar bastante. Mas enfim, acho que ele tem que treinar o fute-mesa ainda para poder ganhar de nós, mas é isso. O resto eu não tenho muito o que perguntar para ele. Opa. Ô, Rodrigo, te param muito ainda para tirar foto em shopping, em restaurante, essas coisas, ou já passou um pouco essa era? Às vezes sim, aqui em Porto Alegre o pessoal tem bastante carinho ainda por mim. No Rio também, quando eu vou ao Rio, o pessoal sempre me reconhece. E eu acho normal, acho legal esse reconhecimento, eu vejo com bastante carinho isso também, né? A gente ser lembrado, acho sempre bastante importante. Acho que muito pelo profissionalismo que eu sempre tive aí nos clubes que eu defendi, eu acho que e sempre o respeito pelos adversários, que é importante, principalmente aqui, né? Que a gente tem duas forças que
que se colidem, mas que comigo, graças a Deus, sempre dou de boa, sempre com os colorados, com os gremistas, então não tem problema nenhum. Ribeiro, eu vou te fazer um resumo em 1 minuto de tudo que aconteceu ontem na reunião do governador Eduardo Leite, do pronunciamento do governador, João Derli, secretário de Esportes, e também o presidente da Federação Gaúcha, Luciano Oxman. A Federação Gaúcha levou para o governo do estado algumas recomendações, alguns protocolos que poderiam ser adotados para o retorno do futebol estadual. Faltam 3 rodadas do Campeonato Gaúcho, mais a semifinal e final do turno, e daí uma final de campeonato, porque o Caxias foi campeão, caso o Caxias não vença o retorno. O que acontece no estado do Rio Grande do Sul, hoje, dia 6/5? Na semana passada, o governador Eduardo Leite, ele separou o estado em micro-regiões, amarelo, laranja e vermelho. Regiões que tem a questão dos dados, assim, número de dados da Covid, números de leitos, e daí tem uma proporção, então entra no mapa interativo que no Plantão RDC, se você de casa quiser saber, também tem nas nossas redes sociais uma explicação também. Como ele dividiu o estado em micro-regiões e cada micro-região tem uma medida diferente, ele não pode voltar com o futebol, porque o futebol precisa de uma uniformidade. O que é? Está decretado aqui na cidade de Porto Alegre que Grêmio, Internacional, São José, um decreto do prefeito, porque quem manda é o prefeito nesse caso, que eles podem voltar a fazer atividades físicas, sem choque, sem contato físico entre jogadores. E sem contato físico entre jogadores, não é futebol, né? Convenhamos. E daí lá em Pelotas, o prefeito, a prefeita de Pelotas, vai lá e decreta que lá não, pode treinar, normalmente pode ter contato físico aqui. Em Porto Alegre não pode, lá pode, então não pode ter futebol nisso. Disse que vai olhar muito a questão, vai analisar muito bem, sabe da dificuldade, sabe da questão de geração de empregos, mas é complexo. E se voltar o futebol, ele acredita que o Campeonato Gaúcho, que faltam então 5 rodadas, termine em 2 meses por conta das circunstâncias analisadas. Resumindo tudo isso que eu falei, sei lá, em mais de 2 minutos, Ribeiro não vai voltar ao futebol tão cedo. Como eu disse, né? Os times vão treinar, mas o treinamento serve como uma nova pré-temporada, né? E provavelmente no início de junho, é real que a Bundesliga está começando agora dia 15 de maio, é isso? Na Alemanha? Eles estão analisando umas questões ainda de uso de máscara. Jogar com máscara, gente. Daí não joga, né? Acho ruim. Mas, de qualquer maneira, eu fico aqui na minha torcida, né? Esperando por dias melhores, né? E sugerindo um filme que eu vi ontem, que não dava nada por ele, porque esse tipo de comportamento, assim, eu não sou muito fã, né? Mas eu achei bem interessante, que é Você Nem... Você Nem Vamos Imagina. a Netflix aqui no Google. Você Nem Imagina. Netflix. Bem legal, bem legalzinho mesmo. Pô, eu recomendo para vocês, tá? Vi no final da noite ontem para não me estressar muito. Obrigado, Ribeiro Neto, pela sua participação. Hoje falou pouco, né? Porque eu falei muito. Não, tá bom, assim é bom, né? Eu tô com uma fome do cão, né, cara? Então eu vou aproveitar e vou comer. Quanto tempo para comer, né? Não é fácil, né? Rodrigo, Joãozinho, um abraço obrigado. pra ti, cara. Bom te ver. Obrigado, Ribeiro. Bom te ver também. João, Valeu, obrigado. Gui. Obrigado, Gui. Abraço, Ribeiro. Rodrigão, até mais ver. Tamo junto sempre. Valeu a participação mais uma vez. Rodrigo Mendes, muito obrigado pela participação. Volte mais vezes aqui à RDC TV. Obrigado, Gui. Queria aproveitar e dar 2 recados. Infelizmente, prestar nossos sentimentos aí à família da nossa ex-atleta Ingrid de Moraes, que faleceu essa semana, né, e que vai deixar bastante saudades aí. Uma garota muito guerreira, que servia de muito exemplo pra gente, que infelizmente não conseguiu vencer aí a luta contra o câncer, né? E fica aí os nossos sentimentos. Outro recado é dizer que
Existem 2 movimentos aí do futebol amador e do futebol 7, né? Um formado pelas federações e ligas e alguns complexos de campo de futebol 11 e futebol 7, e o outro também é formado pelos principais complexos, pelos representantes dos principais com futebol 7 de Porto Alegre, né? Estamos aí atentos aos decretos e tentando viabilizar um retorno mais rápido da nossa atividade também, é claro que respeitando todas as regras de saúde, né? E a gente acredita muito que o retorno do futebol profissional é que vai nos permitir voltar à nossa atividade também. Então a gente fica bastante na torcida aí, né? E parabéns pelo programa. João, um grande abraço. Ribeiro, abraço. Obrigado aí por me receberem. Vai dar tudo certo, logo voltaremos à normalidade. Gente, CERS há mais de 50 anos é referência em estágio e aprendizagem. Acesse aí www.cers.org.br e fique por dentro de toda a programação. Tchau! RDC Esporte, oferecimento CERS, 50 anos, uma história de infinitas oportunidades.